Voltar a falar da água, ô Felipe Pereira, que em Indaiatuba, o Serviço Autônomo de Água e Esgoto já adotou uma saída diferente para evitar o racionamento. O que ela está fazendo? A empresa está recorrendo a lagoas particulares para garantir o abastecimento no município. Onde tem água acumulada, ela busca essa água, trata a água e distribui para a população. A Karina Rick é quem traz os detalhes para a gente. É boa ideia, hein? Olho na notícia. A alternativa encontrada em Indaiatuba para afastar a possibilidade de racionamento foi começar a retirar água de 12 represas particulares. Juntas, elas têm uma reserva de 350 milhões de litros, que seriam suficientes para abastecer a cidade por 30 dias. O acordo com os proprietários garante uma reserva estratégica. A administração controla os níveis das represas, faz a manutenção e, em troca, pode usar a água. Nos últimos dias, os níveis dos rios e mananciais aqui em Indaiatuba também sofreram devido a essa estiagem prolongada, esse período atípico, que é uma época de chuvas, estamos em pleno período aí de seca, e nós precisamos aí recorrer a essas represas das propriedades particulares. A ideia é retirar o mínimo de água possível, só para garantir o abastecimento para todo o município. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto conta com a chuva e também com a ajuda da população. Em fevereiro, foi registrado um aumento de 40% no consumo. De acordo com o superintendente do SAAI, houve medo dos moradores de que faltasse água e o gasto foi maior, mas o consumo já voltou ao normal. Nos últimos 15 dias, nós registramos um consumo de mais 40%, que equivale a mais 80 mil habitantes na nossa cidade. E com as campanhas e com a educação que nós falamos aqui na nossa cidade, nós conseguimos reduzir esse consumo e hoje está dentro da normalidade, a população tem colaborado e nós vamos conseguir atravessar esse período de estiagem. Mas Indaiatuba não foi a única cidade a procurar alternativas. Valinhos, que já enfrenta racionamento, improvisou uma barreira com sacos de areia em um córrego para que a água acabe seguindo apenas para o rio que abastece 25% do município e não caia em outros rios. Você vê como é que fica, a situação chega ao desespero, né? Infelizmente, e as pessoas precisam colaborar. Né? Para que não haja desperdício. Agora, quem precisa mais tomar cuidado nessa hora são as próprias empresas distribuidoras, porque são essas empresas que mantêm aí um desperdício médio de quase 40% de água. E precisa fazer campanha também, hein? Sanasa, Sabesp, precisam fazer campanha de conscientização. Eu já disse aqui, né? Na minha opinião, tinha que oferecer até desconto para quem conseguir economizar água. Dá desconto para quem economizar água, né? Joga ao lado da população, Pode vir comigo aqui, ó. Nós mostramos aqui no Brasil Urgente a apreensão de um verdadeiro arsenal de armas em uma fazenda na cidade de Itapira. A polícia continua investigando o caso, segue em busca de outros integrantes do grupo. A suspeita é de que essas armas serão comercializadas entre bandidos. Tem até uma história de aluguel de armas, né? O crime tem se estabelecido dessa maneira. Alguém tem uma grande quantidade de arma e aluga para os criminosos cometerem crimes. E aí são quadrilhas de diversos tipos. Quadrilhas de assalto a banco, quadrilhas de ataque a carro forte, de sequestro, entre outras coisas. Esse aluguel de armas, inclusive, está sendo investigado pela polícia de Itapira. Quem é que tem as informações? É você, Felipe Pereira? Alô, Felipe Pereira, agora na reportagem. Tá aqui, ó. Olho na notícia. Dezenas de armas, munição farta, até com carregador, equipamentos de uso restrito do Exército. Tudo isso numa fazenda cuidada por 2 irmãos em Itapira. Mas a polícia desconfia. Esse armamento não era apenas para uso da dupla. Hoje é muito comum também o aluguel de armas. Então, hoje as pessoas, tem muitos que vivem alugando armas para criminosos praticarem crime. Então eles ganham no aluguel de arma e às vezes ganham até no dinheiro como parte do roubo. Essa hipótese é investigada depois de uma denúncia anônima. Ao chegarem ao local, quase na divisa com Lindóia, os policiais se depararam com um verdadeiro depósito.
Tinha em vários lugares da casa, né? Então até embaixo do assoalho, tinha atrás de porta, em cima de armário, em locais diversos da casa. Revólver calibre 38, uma Magnum 357, pistola 765, espingardas, uma outra pistola 9mm escondida no assoalho, silenciadores. Com a munição foi possível até escrever o nome da cidade, ainda com sobra. A Polícia Militar acredita que as armas foram roubadas em diversas ações de criminosos. Muitos, inclusive, às vezes tem um roubo a banco, a pessoa é divulgado que roubou o banco, mas na verdade eles foram lá para roubar a arma do vigilante. Então muitas empresas de segurança estão desarmando os vigilantes, porque na verdade a maior intenção é em arma, que está em escassez. Os proprietários da fazenda foram presos em flagrante. O advogado deles conseguiu dias depois um habeas corpus e eles respondem em liberdade. Porém, segundo a investigação, a dupla não seria a dona de tudo que foi encontrado. Outras pessoas que tiveram os nomes preservados também foram para a cadeia. Agora, a investigação parte para a apuração de outra denúncia, de que bandidos de outros bairros de Itapira iriam até a fazenda para roubar o arsenal. A gente não está querendo fornecer o bairro para não atrapalhar, eles estão sobre as nossas vistas, né? E é lógico que a gente precisa de mais informação para conseguir prendê-los. Quanto mais informação, melhor. Você pode colaborar denunciando pelo 181, que é o Disque Denúncia do Estado de São Paulo, pelo 3236-3040, que é o telefone do Disque Denúncia aqui em Campinas. E é perigoso, hein? Que é armamento farto, armamento que alimenta o poder de fogo dessas quadrilhas que agem indiscriminadamente por aí, podem colocar o senhor e a senhora que estão do outro lado na mira de um fuzil, de uma espingarda, de uma calibre 12, de um revólver, de uma pistola. E, meu camarada, você vai pagar para ver se é de verdade, não é de verdade? Claro que não, né? Claro que não. Ó, arma com silenciador, velho. Arma com silenciador. Isso é muito perigoso, viu? Porque não chama atenção. O cara pode chegar atirando sem chamar atenção. Sem chamar atenção. E os bandidos estão cada vez mais ousados, né? A gente viu agora há pouco sequestrar a família de um vigilante de carro forte para poder roubar o dinheiro do carro forte, né? Há alguns dias foi na cidade de Engenheiro Coelho, né? Lá houve confronto, os seguranças, os vigilantes conseguiram matar pelo menos um criminoso morto, os outros criminosos foram presos pela polícia, né, depois do confronto. E assim vai, sem contar ataque a caixa eletrônico, roubo a banco. Lá em Minas Gerais teve aquele confronto com os criminosos que foram atacar caixas eletrônicos. Vocês viram como é que eles estavam fortemente armados, né? Fortemente armados. Pode vir comigo aqui, ó. Por falar em ataque a caixa eletrônico, carro forte, em Valinhos, a Guarda Municipal e a Polícia Civil procuram por criminosos que arrombaram caixas eletrônicos na região central da cidade. Criminosos sendo procurados. Edson Silva, me dá as imagens. Boa tarde para você. Boa tarde, Rodrigo. Exatamente, Rodrigo. Policiais militares de Valinhos foram acionados pelo telefone 190 sobre a ação suspeita no caixa eletrônico de uma agência bancária no centro daquela cidade. Algumas testemunhas disseram aos policiais ter visto aí 2 homens arrombando os caixas, mas os mesmos fugiram antes da chegada da polícia. Houve uma busca ali nas imediações, mas nenhum suspeito foi localizado. Os policiais constataram que pelo menos 2 dos caixas eletrônicos estavam danificados. E agora a Polícia Civil foi comunicada, acionou a perícia e está investigando esse caso. Havia ali no local, Rodrigo, vestígios de sangue, portanto é provável que pelo menos um dos ladrões se machucou ao arrombar esse caixa que teve a fachada quebrada. E não se sabe ainda qual tipo de ferramenta foi utilizada para provocar esse dano. A polícia aguarda informações sobre o montante que foi roubado e a ação dos ladrões não chegou a atingir os cofres dos caixas, mas sim os dispositivos de depósitos feitos em dinheiro, né, e cheques. E ainda não há certeza sobre quantos envelopes foram furtados, Rodrigo. Essa é uma outra modalidade criminosa que está crescendo bastante, né? Além de estourar caixa eletrônico, explodir caixa eletrônico, os criminosos ou usam da chamada pescaria quando amarram ali um instrumento para recolher os envelopes de depósito, como esse que está no chão ali, ó, ou detonam aquela caixa onde o depósito fica armazenado e levam de lá o dinheiro, o cheque
é depositado pelo correntista no caixa eletrônico. O que tem acontecido é o seguinte, cada vez mais a gente é obrigado a usar esses caixas eletrônicos, porque a fila na boca do caixa é um negócio impressionante, impressionante. Cada vez menos profissionais para atender os clientes, né? E aí você é obrigado a usar esses caixas aí. E aí, meu camarada, o que acontece é isso, olha, né? Os bandidos vão buscar a movimentação financeira que está nesses caixas, esses caixas acabam muito vulneráveis à ação dos criminosos, que acabam levando ali, em alguns casos, até uma quantia elevada, viu? Até uma quantia elevada. Infelizmente, a ousadia dos criminosos que não acaba mais. Ninguém preso, ninguém identificado, hein, Edson? Exatamente, Rodrigo. Minutos após esse furto, houve uma detenção em Vinhedo, que é uma cidade vizinha ali de Valinhos, de um homem de 26 anos. Ele envolvido em golpe também em caixa eletrônico e até suspeitou-se, né, que havia relação entre os casos. Mas essa hipótese foi descartada, que a situação em Vinhedo era que o suspeito trocava os cartões das vítimas. É outra modalidade aí também de golpe em caixa eletrônico. Ele fazia saque, né, oferecia ajuda aí, entre aspas, aos clientes, né, e preferencialmente aqueles que demonstravam não saber utilizar o caixa eletrônico, e aplicava o golpe ali, trocando o cartão e utilizando a senha da vítima. É espertalhão pra tudo, viu, Edson? Verdade. Só que ao contrário dos dois suspeitos que agiram em Valinhos, esse não, que conseguiram fugir, os de Valinhos, né? Esse de Vinhedo acabou detido e foi preso em flagrante. Edson Silva falando ao vivo aqui na tela da Band. Obrigado, viu, Edson? Forte abraço. Pode vir comigo aqui. O Ministério Público de Vinhedo entrou com uma ação na Justiça pedindo punição a agentes públicos e aquela empresa responsável pelo fornecimento da merenda escolar no município. A Band denunciou e a promotoria concluiu que houve superfaturamento no contrato. Lá que o frango custava... Quanto, hein, Felipe? Até 8 vezes mais? Quanto? Custava o olho da cara. Acho que até 8 vezes mais do que a média. Um negócio, 3 vezes, um negócio assim. A Eliane Zanotti conta tudinho na reportagem, deixa eu ver. E o prefeito lá pode bailar, hein? Porque o Ministério Público está de olho no prefeito. Deixa eu ver aqui, olho na notícia. Foram 4 meses de investigações. Nesse período, 5 funcionários da prefeitura, incluindo o prefeito Milton Serafim, e o vice Jaime César da Cruz, que também é secretário de Educação, foram convocados pelo Ministério Público para prestar esclarecimentos sobre a contratação da empresa Secapa, distribuidora de alimentos para a merenda escolar. A promotoria chegou à conclusão de que houve superfaturamento, já que nenhum dos servidores públicos ouvidos soube explicar a composição do valor de cada produto que consta no contrato. Por isso, o Ministério Público entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura e os sócios da empresa. Estamos pedindo para os agentes públicos perda de cargo, nós estamos pedindo a suspensão dos direitos políticos por 5 a 8 anos, estamos pedindo também a multa no valor de 2 vezes o prejuízo gerado para os cofres públicos, que seria em torno de mais ou menos 7 milhões de reais, e a reparação do dano aos cofres públicos. Ficou comprovado que a administração pagou R$ 20,25 o quilo do frango, quando o preço de mercado era de R$ 7,54, 3 vezes maior do que o praticado no comércio local. Já o custo da carne vermelha foi de R$ 26,00 o quilo, o dobro do que é cobrado. Mesmo com a constatação de irregularidades, o contrato continua em vigência. O contrato, ele surpreendentemente não foi suspenso pelo município. O Ministério Público não pede a suspensão desse contrato porque sabe que isso vai repercutir no fornecimento da merenda para as crianças da cidade. Então, em razão da não suspensão desse contrato para não afetar as crianças, eu quero, na ação, a reparação integral aos cofres públicos. 3.338.000. Bom, nós procuramos a Prefeitura de Vinhedo, que contestou as declarações do Ministério Público, afirmando que o MP não ouviu todas as pessoas citadas na ação instaurada. O governo afirma que todas as providências foram tomadas na licitação e que a Controladoria Geral do município fez uma auditoria especial no pregão da merenda escolar e o processo concluiu que a licitação era legal. Pode até ser legal, mas para mim é imoral. Para mim é imoral. Se você tem no mercado, né, valores 3 vezes menor do que esses pagos pela prefeitura, por que você vai pagar mais?
Por que gastar mais do dinheiro público se você poderia pagar mais barato? Podia pagar algo mais em conta. Se não é ilegal, é imoral. É imoral, né? Quando você vai lá fazer compra no supermercado, chega lá para comprar uma carne moída lá, um patinho moído. É o patinho que é o mais comum, não é, o Felipe Pereira? Patinho moído. Custa lá, sei lá, 13, 14 reais o quilo. Quanto? Felipe Pereira comprou ontem, disse que está 16 reais mais ou menos o quilo do patinho moído. Aí você chega no outro supermercado, tá 32, o dobro. Aí você, trouxão, vai lá e paga 32? Lógico que não. Você paga os 16 do mais barato. Isso a gente faz na casa da gente. E aí, por que a prefeitura tem o direito, o prefeito e quem estava lá ao lado do prefeito, em gastar mais pela merenda escolar? Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Vem comigo aqui. O exemplo da impunidade, me dá aí as imagens, daqui a pouquinho tem detalhes dessa reportagem. Gente detonando o ônibus, em flagrante das imagens captadas pelas câmeras de vigilância dos ônibus. Aliás, tem que divulgar mesmo, viu? De todos os casos tem que divulgar. Divulgar, expor para que haja denúncia, para que as pessoas possam ser identificadas. Ousadia, olha. Fumando o que parece ser maconha, né? Pode ser que não seja, mas parece ser maconha. Lá dentro do ônibus. Daqui a pouco vão meter o pé aí na câmera de vigilância, hein? Vão meter o pé na câmera de vigilância. Ah, faça-me o favor. Não se sabe ainda quem são essas pessoas e nem todas que aparecem nas imagens aí têm relação com a ação dos vândalos. Nem todas aí são vândalos, né? Existem pessoas de bem, inclusive, né, que acabam vivendo uma situação terrível, uma situação... ficam amedrontadas até, né? Ficam amedrontadas até. Olha lá, ó. Ousadia, rapaz, do vândalo. Ousadia do vândalo. Ah, faça-me o favor, hein? Faça-me o favor. Daqui a pouquinho tem a reportagem completa desse caso aqui na tela da Band. Ô, Felipe Pereira, nós vamos falar do quê, hein? De carro forte de novo? É isso? De carro forte de novo, ô Felipe Pereira? Ah, do caso Veracruz, porque a Carla Ramil também tem informações a respeito do Hospital Veracruz e da Clínica Ressonância Magnética. A Bandeirantes não esquece, nós vamos mostrar para você o que deu, né? Naquele caso envolvendo a morte de 3 pessoas durante um exame de ressonância magnética. Tem novidade na Justiça. A Carla Ramil, que está lá na Delegacia de Investigações Gerais de Campinas, tem detalhes para a gente, Carla Ramil, porque parece que a Justiça já julgou pelo menos um dos processos, né, Carla? Exatamente, Rodrigo. A Justiça condenou o Hospital Veracruz e também a RMC, né, a Clínica Ressonância Magnética de Campinas, a pagar uma indenização no valor de R$1 milhão para a família do Pedro Porto, né, que é uma das 3 vítimas que morreram em janeiro do ano passado depois de serem submetidas a exames de ressonância magnética na RMC. Na época, a Band cobriu muito bem esse assunto, né, Rodrigo? E foi constatado que a substância perfluorocarbono teria sido injetada por engano na veia dos pacientes. Então, a família do Pedro Porto vai receber essa indenização. Porém, o hospital e também a RMC devem recorrer dessa decisão, né, Rodrigo? R$1 milhão de indenização. É importante dizer aqui que valor nenhum. Se fosse 10, 100, 200, 1 trilhão, 1 bilhão, nada disso traz de volta, né, a vítima, nada disso traz de volta a pessoa querida que essa família perdeu e que essa família luta, né, dia após dia para poder tentar, não digo entender, mas aceitar, né? Aceitar essa morte terrível, totalmente evitável, não fosse a confusão que fizeram lá com a troca daquele saquinho usado para armazenamento de soro fisiológico pelo perfluorocarbono, essa substância tóxica, né? Na minha opinião, algo extremamente evitável, uma mancada feia de quem é responsável por essa situação toda aí no hospital. Agora, é uma indenização bastante alta em relação à média aplicada pela Justiça, mas para servir de exemplo, sabe? Para que isso não se repita.
para servir de exemplo para que isso não se repita. O hospital e a clínica têm todo o direito de recorrer, assim a lei prevê, né? Assim a lei prevê, vão recorrer, segundo a informação que nós obtivemos junto aos responsáveis pelo hospital e pela clínica. Agora, é uma maneira também de evitar que esse tipo de situação se repita, porque foi um erro gravíssimo, gravíssimo. É algo terrível que infelizmente tirou a vida de 3 pessoas. A Carla volta já já para falar de outro caso aqui, que é aquele ataque a carro forte. Ela conversou com a esposa do vigilante, essa esposa que estava com 2 filhos e 2 enteados sequestrados pelos criminosos. Antes, me dá aí aquela reportagem do vandalismo no ônibus, porque as imagens das câmeras de monitoramento dos ônibus depredados a partir do carnaval aqui em Campinas mostram como muitos, muitos dos baderneiros destruíram esses ônibus. As câmeras também foram detonadas, janelas, outros itens. Andréa Marques é quem traz os detalhes pra gente. Deixa eu ver aqui, ó. Olho na notícia. Em cena, jovens sem limites para o vandalismo. São imagens da destruição de um item fundamental para boa parte da comunidade que depende do transporte coletivo. A maioria dos veículos foi colocada em uma operação especial para atender quem precisava se deslocar do centro de Campinas até a Estrada Amarais, onde aconteceram os desfiles de carnaval. Mas boa parte virou alvo da violência. Não adianta quebrar os ônibus e é nós que paga depois esse prejuízo mesmo, né? É custo para nós mesmo depois. E os estragos foram muitos. Repare nesta situação. O ônibus estava lotado de passageiros. Este jovem nem se intimidou. Arrancou a janela do veículo ainda em movimento. Já este outro carro estava vazio quando o rapaz entrou. Bastaram poucos segundos para ele destruir a câmera de segurança. E foram estes equipamentos o principal alvo de quem tinha como único objetivo a destruição durante o carnaval. Sem medo, jovens se apoiam no balaústre para quebrar o monitoramento. Em vez de serem repreendidos, são aplaudidos por outros passageiros. Até parecia que estavam em uma festa. Nem os itens de segurança foram poupados. Este rapaz aparece com o retrovisor na mão e não se importa em ser flagrado. Este outro exibe o cigarro que é aceso dentro do veículo. Gestos obscenos eram feitos a todo momento. É o retrato do desrespeito. É uma atitude completamente errada. Eu acho que esse tipo de vandalismo algum deve acontecer. Sem ponto final para o vandalismo, a ação seguiu por todos os dias de carnaval. Até mulheres participaram da arruaça. Esses jovens sobem no banco e colocam parte do corpo para fora. Uma atitude arriscada. Enquanto isso, um isqueiro é usado para destruir o monitoramento. São várias tentativas até romper o sistema com os pés. O saldo de vandalismo é de 30 ônibus quebrados, R$80 mil em prejuízos e uma população de 35 mil pessoas prejudicadas. O número ultrapassa em 400% do ano passado, quando 6 veículos foram danificados. Na garagem da empresa, veículos destruídos sem poder circular. Nem as campainhas, nem os caixas dos cobradores escaparam. Segundo o representante da companhia, alguns funcionários também foram agredidos. O fiscal da VB Transportes e Turismo ele foi espancado, né? Tomou tapas, chutes, empurrões, porque os vândalos queriam pular as catracas sem pagar. E também durante o percurso dos ônibus, teve registro de uso de drogas por parte desses vândalos. Os veículos já passaram por vistoria, mas quem viu as cenas do tumulto entende que a ação dos jovens vândalos afeta uma comunidade inteira. A população acaba pagando, porque não tem jeito, né? Porque também, junto com a população, as pessoas que estão lutando, e tem um marginal que entra para atrapalhar, né? Para fazer a quebra, para prejudicar, fica difícil. A gente tem que preservar aquilo que a gente tem, cuidando, porque é uso exclusivo nosso, então eu sou completamente contra esse tipo de atitude.
Isso aí é atitude imbecil, de marginal, né? Pena que a nossa lei é tão branda para esses caras. Pena que a nossa lei é tão branda para esses caras. Esse é o flagrante aí da ação desses vândalos, destruindo os ônibus do transporte coletivo, 30 ônibus destruídos aqui em Campinas. E como bem disse ali aquela senhora, quem paga a conta é o próprio usuário. Ah, mas como é que eu pago essa conta? Paga porque depois, no equilíbrio econômico-financeiro, né, a tarifa acaba ficando mais cara porque as empresas declaram o vandalismo como prejuízo na operação do sistema. Tem aí a participação do Facebook, ô Felipe Pereira? Porque as pessoas, eu tenho certeza, condenam esse tipo de prática, não concordam com esse tipo de... Bonito o logo da Band aqui, hein? Bonito o logo da nossa Band. Pode mostrar aí no Facebook a hora que a gente tiver. As pessoas condenam isso, né? Pena que a nossa lei é tão branda. Aliás, o que você pensa sobre isso? O que a gente faz, hein? Para punir? O que fazer para punir essas pessoas? Que tipo de punição essa gente merece? Flagrada nesse tipo de situação aí. Que tipo de punição esse tipo de gente merece? Para mim, tinha que ter punição exemplar. Exemplar, sabe? Para que não voltem a cometer esse tipo de coisa. Para que não voltem a cometer esse tipo de coisa. Oh, mas são jovens. Vá te catar você que defende vândalo. Vá te catar você que defende vândalo. Vá te catar. Vai te catar, sabe? Porque é inaceitável esse tipo de coisa. Inaceitável esse tipo de coisa. Se não tiver, a gente mostra depois, ô Felipe Pereira, o Facebook aqui na tela da Band. Você pode continuar participando. Eu leio todas as participações. Viu? Todas as participações eu leio lá no facebook.com/rodrigo.salomão.790. Pode vir comigo aqui. Ó. Pode vir comigo aí. Deixa eu ver a Carla Ramil mais uma vez ao vivo, da Delegacia de Investigações Gerais de Campinas. Aquele carro forte atacado, a família sequestrada do vigilante, prestando depoimento nesse momento lá na DIG. A Carla agora há pouco conversou com a esposa do vigilante, obrigado a entregar o dinheiro para os bandidos. Graças a Deus ele seguiu os procedimentos de segurança da empresa e os bandidos saíram sem nada e a família também garantiu a sua integridade. Tem aí a entrevista, ô Ney? Deixa eu ver então, olho na notícia. Chegaram, entraram pela porta da cozinha e já mostraram foto do meu marido, né, de onde ele trabalha, já mostraram que estava atrás dele. O que eles falavam para a senhora? Que eles queriam levar vocês para outro lugar? Que não era para reagir, que nada ia acontecer com a gente. Levaram a gente para um cativeiro bem longe. E por quanto tempo vocês ficaram lá? A gente chegando, não sei, pegaram a gente 9h30. O que eles falavam que era o objetivo? Eles soltariam vocês mediante? Só queria dinheiro, não queria fazer mal para ninguém. Éramos 7, moça. Umas 7 pessoas. E eles falavam alguma coisa que se o seu marido não cumprisse o combinado, alguma coisa de aconteceria? Ameaçava, nesse sentido sim, né, lógico. Eles queriam o dinheiro, eles... Deixaram vocês aonde? Vocês sabem na altura de que cidade? Não, na Bandeirantes, no retorno, não conheço. Como é que a senhora se sente depois de ter passado por tudo isso junto com os 4 filhos? Mal, né? Péssimo. Lógico. Você teve medo que acontecesse alguma coisa com alguém da família? Muito medo. Bom, os depoimentos continuam, a ação ousada dos criminosos que tinham informações privilegiadas, hein, Carla Ramil? Exatamente, Rodrigo. Inclusive, esse casal está separado há cerca de 3 semanas. Ele tinha mudado de endereço, estava morando inclusive com um colega de trabalho, um outro vigilante que também foi feito refém. E os bandidos tinham todas essas informações, inclusive a academia onde ele frequentava, né? Então, logo depois de eles terem pego o homem na academia, seguiram para a casa onde ele morava atualmente e depois para a casa da família com uma van, né? A família não sabe dizer se é uma Sprinter, uma Master, mas é um carro grande. E aí todos foram levados para o cativeiro. Os vidros eram escuros, então a família não conseguiu saber para onde, né, eles foram levados, mas eles possivelmente acreditam, pela descrição, a polícia acredita que seja a cidade de Paulínia, Rodrigo. A família está prestando depoimento há cerca de 2 horas aqui na Delegacia de Investigações Gerais e o objetivo da polícia agora é tentar localizar esses criminosos, que, de acordo com as vítimas, essa quadrilha é formada por 7 homens. Questão de tempo, hein?
A Delegacia de Investigações Gerais já segue os rastros dos criminosos. É questão de tempo para a gente mostrar esses criminosos fora da rua, na cadeia. Na cadeia. Agora, o problema é que a polícia prende, a lei manda a justiça soltar. Né? Esse tipo de gente tem que apodrecer na cadeia. Né? Deixa lá e se optou pelo crime, véio. Optou pelo crime, tem que ficar preso lá e acabou. Vai deixar esse povo solto aí para cometer crime novamente? Não dá, né? Não dá. Obrigado, Carla Ramil, falando ao vivo aqui no nosso Brasil Urgente para Campinas e região. Mais um intervalo na sequência da Atena para todo o Brasil. É rapidinho, a gente volta já. Como é que é?